Olá pessoal, boa noite. Essa é a live do Novo Conecta. Nós falaremos sobre mobilidade urbana, especialmente sobre aplicativos de transporte. Vamos dar alguns segundinhos aí para o pessoal entrar e a gente já começa. Eu venho aqui em publicar. Eu venho aqui em publicar. Publicar. Já que eu vi. Beleza, Pedro? Maravilha. Eu não consigo achar. João, seja bem-vindo. Essa é a live do Novo Conecta. Não estou conseguindo compartilhar pela associação. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só mais uns segundos que a gente já começa aqui. Estou tentando conectar aqui pelo... Maravilha. Vamos lá, boa noite, João. Boa noite, pessoal. Tudo beleza? Vamos começar a live então? Estamos aqui batendo um papo hoje sobre mobilidade urbana na cidade de Presidente Prudente, especialmente naquilo que se refere aos aplicativos de transporte e também ao transporte público, né? Hoje teve uma decisão aí judicial, tem um processo envolvendo a prefeitura e os motoristas de aplicativo, e vamos ver o que isso impacta na vida das pessoas, né? Nós temos feito aqui no Novo nós temos o propósito de discutir soluções para os problemas da cidade. Então o Novo Conecta é uma oportunidade para que os filiados do Novo comentem algumas soluções que imaginam para os problemas da cidade. Isso é aberto, qualquer um pode sugerir o tema e aí os filiados vão aqui discutir. Quem não é filiado pode participar também aqui pelo chat e falando, mandando perguntas, comentários e tudo mais. A gente pede que compartilhe isso daqui para chegar a mais pessoas também e que a gente possa aumentar essa discussão e com isso encontrar melhores soluções. Semana passada o João Pazotti e o Marcelo Falcão comentaram sobre Zona Azul. Hoje o Daniel Castilho, que é o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo, e o Fábio Sunaga, que é um outro filiado nosso aqui, bateremos um papo e também responderemos as perguntas que surgirem aqui no bate-papo. Então, vamos lá, vamos começar as apresentações. Eu sou Divaldo Cerezini, aqui estão Fábio Sunaga. Vamos lá, pessoal, se apresente aí. Boa noite, Fábio Sunaga. Olá, boa noite, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês nessa live aqui no Novo Conecta. Eu sou o Daniel Castilho, nós estamos à frente do projeto AMAP, que é a Associação dos Motoristas de Aplicativo de Presidente Prudente. Estou como presidente nessa gestão 2019-2020 e estamos aqui de pronto para tentar explicar qual que é a realidade de um motorista de aplicativo hoje na nossa cidade e o que podemos fazer para melhorar a qualidade ainda mais do nosso transporte por aplicativo, Divaldo. Maravilha, maravilha. Então, a questão da mobilidade ela é bastante ampla, né? Ela envolve não só os aplicativos de transporte, né? O transporte coletivo. Semana passada também teve a questão da Zona Azul, que também influencia. Ela tem a questão do componente de dar rotatividade para uma área comercial. A finalidade da receita dela lá atrás, quando surgiu, que a Zona Azul foi implantada no governo do Paulo Constantino, lá em 78, e era metade da arrecadação era destinada à assistência social, né? Hoje também tem 80% destinado para um trabalho social de uma entidade aqui de Presidente Prudente, né? Eu só gostaria de fazer uma observação
em relação àquilo lá que algumas pessoas apoiaram dessa semana, durante a semana, né, comentários com a gente, e não há motivos para a gente não implantar tecnologia, né? O comentário geral foi esse: não há motivo para a gente não implantar tecnologia. Pode implantar tecnologia e continuar tendo o benefício social à entidade, se essa for a opção da entidade. Mas tem outras coisas que também podem ser feitas. O serviço pode ser concedido à iniciativa privada para explorar, e em contrapartida, por exemplo, instalar câmeras de segurança no perímetro central, né? E você tem a iniciativa privada contribuindo para a segurança pública do município, né? Então, a gente tem diversas formas de trabalhar isso daí. E em relação a essa questão da iniciativa privada também, participar, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que cabe muito no tema dessa live de hoje, que saiu uma reportagem no Portal Prudentino, uma entrevista do vereador Adão Batista, que ele cita que a situação é catastrófica lá da rodoviária, e realmente né? A gente comenta que acabou virando um depósito de pessoas em situação de rua e que merecem um tratamento. Não só as pessoas em situação de rua merecem um acolhimento, mas também aquilo lá pode ter um tratamento bacana. A gente observa que ali tem uma área que atrai bastante gente, que é o poupa-tempo, tem a rodoviária. Então, se lá fosse concedido a iniciativa privada, além dos prudentinos terem um serviço adequado, né, de rodoviária, que em outras cidades a gente observa isso, banheiros limpos, um ambiente agradável e seguro, nós também poderíamos ter exploração de um estacionamento, né, para quem utiliza a rodoviária, para quem utiliza o poupa-tempo. Nós poderíamos ter outras explorações, boxes comerciais, como o Sunaga lembrou agora. Enfim, vai da criatividade do empreendedor. Eu acredito que caiba muito bem a discussão sobre esse tema, especialmente nesse momento de dificuldade financeira da prefeitura, que ela não vai investir, portanto, né? Caberia no mínimo discutir, e vale registrar que nós fizemos essa sugestão de discussão desse tema, tanto para a prefeitura quanto para a Câmara Municipal. A Câmara foi agora no dia 11. Mas vamos lá, gente, vamos falar desses mais especificamente a respeito dos aplicativos de transporte e também do transporte coletivo. O Daniel, como que surgiu os aplicativos de transporte, como que eles chegaram em Prudente e como que eles funcionam? Edivaldo, a primeira operadora a vir explorar o serviço aqui na nossa cidade de Presidente Prudente foi a Uber. Ela chegou na data do dia 9 de março de 2018. Ela fez uma pesquisa de mercado, ela viu que a nossa cidade tinha o potencial a qual ela procurava, e dessa necessidade, nessa pesquisa de mercado, ela entrou em contato com a CEMAV, no antigo gestor da pasta, solicitou uma documentação e conseguiu o direito de vir trabalhar, explorar esse serviço na cidade. Mediante a tudo isso, ela veio trazer maior comodidade, conforto e segurança para os nossos cidadãos prudentinos, né? Então, foi a partir do dia 9 de março que ela chegou aqui em Presidente Prudente. Maravilha, bacana. E ela chegou então em Prudente, foi conversar com a CEMAV, e o retorno que a CEMAV deu, teve algum diálogo a respeito do funcionamento, como que a Uber pretendia oferecer o serviço, o que a CEMAV indicou de condicionante, em relação também a motoristas, como que foi a receptividade do projeto da Uber pelos motoristas? A princípio do diálogo, a CEMAV solicitou alguns documentos, quais esses documentos nós não temos essa informação, porém nós, motoristas de aplicativo, acreditamos que devido ao forte sindicato que existe dos taxistas, não se deu muita credibilidade que iria funcionar, que iria vingar os aplicativos em Presidente Prudente. Haja vista que nós estamos a 700 km, quase 700 km da capital, e isso era uma realidade só em cidades muito mais desenvolvidas que a nossa. Então,
a princípio não houve muito crédito que os aplicativos iriam conseguir sobreviver na cidade, porque o povo prudentino estava acostumado a andar de ônibus, a andar de mototáxi e com os próprios taxistas, né? Então houve um pouco de resistência, mas em muito pouco tempo, em menos de 30 dias, já se tornou, podemos dizer assim, uma febre. O aplicativo foi acolhido pelo cidadão prudentino e isso fez com que viesse a crescer a demanda, né? Entendi. E como que os aplicativos, quantas empresas de aplicativo nós temos hoje em Prudente? Quantos motoristas nós temos? E como que isso contribui para o transporte das pessoas na cidade, tanto em relação à mobilidade própria, quanto em relação ao trânsito em geral da cidade? Hoje, começou operando com a Uber, depois, logo após, entrou um aplicativo da 99 Pop, e agora tem mais 2 aplicativos também, até fundados por cidadãos prudentinos, que é o aplicativo da Xamicar e o aplicativo da Bela Dona. Esses aplicativos, em geral, ele vem trazer um maior conforto para o cidadão, Divaldo. Ou seja, o passageiro ele não tem que se deslocar até um ponto de ônibus, um ponto específico, esperar uma hora determinada e se deslocar da sua casa até o centro da cidade ou até o seu trabalho. Essa comodidade que nós acreditamos que veio conquistar o passageiro, que veio conquistar o cidadão. Por quê? Ele embarca dentro do veículo na porta da sua residência e ele para aonde ele deseja, no seu destino final. Isso faça chuva, faça sol e principalmente no horário que ele precisa. Então esse conforto veio fazer com que o aplicativo fosse muito bem visto pela população e fosse também pago um valor justo, né? Eu acho bacana demais isso, porque a questão do transporte coletivo, a gente ouve muita reclamação, viu, Daniel? Transporte coletivo, e isso está na imprensa, né? Nós tivemos um edital de concessão do serviço público, que é um serviço concedido pelo Estado, né? Então, a prefeitura decide onde a linha de ônibus vai passar, que hora que ela vai passar, que tipo de ônibus que vai ter, a distância percorrida, onde vai parar, né? Não é o cidadão que escolhe isso, não é o empreendedor que escolhe isso, quem escolhe é o político ou então o funcionário público, ou às vezes até uma pessoa que realmente entende do assunto, né? Outras vezes talvez não, mas enfim, não é quem escolhe onde a pessoa vai embarcar e onde ela vai descer, não é a própria pessoa, né? E aí a prefeitura ela dá o direito para aquela empresa explorar aquela rota daquele horário, então a empresa também não tem escolha nenhuma. Só que em contrapartida ela tem em tese a garantia de não quebrar. Nós tivemos agora um aumento, né, da passagem de ônibus muito grande na cidade no começo do ano. E assim, os insumos da empresa, a variação de preço dos insumos que a empresa utiliza, óleo diesel, pneu, etc., não sofreram grande variação. O que sofreu variação, segundo a alegação que teve na época, foi o fluxo de passageiros, que diminuiu bastante. Então, pelo contrato, se diminuiu muito o fluxo de passageiro, quem está usando tem que pagar mais. E isso chega num ponto que a passagem de ônibus é R$ 4,10, né? E você tem um serviço que muita gente reclama dele. E aí vem a iniciativa privada, oferece um serviço de melhor qualidade, personalizado, que você escolhe o momento que vai partir, o local que vai partir. E aí, Sunaga, o que acontece? Pois é. E aí vem o político e quer doutrinar as suas vontades, o seu direito, né? Como sempre, a política tentando controlar tudo para poder ganhar. Eu acho que o que seria mais bacana, assim, todo mundo tinha que adorar esse aplicativo de transporte, porque é a forma que tem
de acabar com esse poder que o político tem, né? E não estou dizendo que é o caso aqui de Prudente, por óbvio, mas a gente tem dentro da Lava Jato o problema do Sérgio Cabral, que é justamente um problema de propina, um dos problemas dele, né, com a Federação das Empresas de Transporte Coletivo. E aí, né, nessa linha que o Sunaga estava falando, que aí vem o político para atrapalhar, nós tivemos a edição de um decreto no ano de 2018, né, Daniel? 29.115. E o que esse decreto, o que ele tem que é bacana? Isso peço que tenha a imparcialidade de dizer não só sob o ponto de vista do motorista, mas também do usuário, né? Que você, dentro da sua visão, né? Vamos lá. Em primeiro momento, a Associação dos Motoristas de Aplicativo de Presidente Prudente, ela não é contra a regulamentação da profissão. Mediante isso, a sobrevisão do passageiro, pois também somos consumidores, quando regulamentado a profissão, o passageiro ele tem mais segurança, ele tem uma garantia de uma ótima qualidade, ou no mínimo razoável qualidade no seu atendimento. Nós até hoje recebemos várias reclamações de atendimento que não foi a quem o passageiro esperava. Isso também eu falo para você, Edvaldo, que é um erro das operadoras, porque ela tem só finalidade de cadastrar, de colocar o motorista para rodar. Ela não qualifica o seu motorista, ou seja, ela não treina, ela não faz com que o motorista fique pronto para atender o seu passageiro, né? Muitos não conhecem aquela técnica da empatia, então acaba se tornando um motorista do transporte coletivo, que a gente tem aquele velho jargão, né? Tá transportando boi e dentro de um carro particular. Porém, esse decreto ele veio justamente para trazer essa regulamentação, fazer com que o motorista se prepare para trabalhar. Nós somos contra, agora falando sobre o nosso ponto de vista da AMAP, nós somos contra esse decreto. Por quê? Porque é inconstitucional você regulamentar uma profissão através de decreto. Deveria ter sido criado na cidade uma lei orgânica através da Câmara dos Vereadores. E não foi feito isso. Acredito que muito às pressas foi copiado esse decreto de alguma outra cidade e colocado para o nosso prefeito assinar. Nós tivemos uma reunião na data do dia 19 de setembro, fizemos uma mobilização, fomos bem recebidos pelo nosso atual prefeito, foi muito cordial, foi muito educado, mas a gente percebeu que ele assinou um documento sem ter maiores informações do que ele estava decretando, Divaldo. Tanto que nesse bate-papo que nós tivemos com ele, ele já extinguiu 4 itens do decreto, que ele mesmo assinou e ele mesmo viu que era inconstitucional. Então, o grande problema desse decreto é que nós não acreditamos que ele tem validade. Mas o que pega nele, Daniel? Quais são os problemas dele? Nós temos um principal problema, que é o pagamento de ISS. A gente volta lá atrás, quando a Uber solicitou a vinda para Presidente Prudente, a CEMAV teria que mandar algumas informações, alguns documentos para a mesma. Para quê? Para que ela repasse o que ela desconta do motorista. Ou seja, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é descontado hoje na nossa lei prudentina, é 5%, é a cota máxima, a alíquota máxima. A Uber recolhe na fonte, só que ela, ao invés de pagar para Presidente Prudente, ela paga para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Então isso para nós não tem um nexo, não tem um cabimento. Então a questão assim, não é que vocês são contra, vocês querem um privilégio de não pagar imposto, enquanto as empresas de transporte coletivo, de mototáxi e os próprios taxistas pagam. O que vocês aceitam, por óbvio, pagar o imposto, então. E de preferência para o lugar certo, que é o município de Prudente. Sim. E isso não é possível por quê? Porque a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, junto à CEMAV, e o antigo secretário da pasta, não enviou as informações que a operadora pediu.
Então, para que a operadora trabalhasse ainda dentro das normas, das leis da nossa federação, ela recolhe esse imposto do seu motorista parceiro, e para que ela não venha sonegar e ser punida lá na frente, ela repassa para uma prefeitura, e essa prefeitura não é nossa, é a de São Paulo, né? Nós não somos contra a regulamentação, muito pelo contrário, acreditamos que a regulamentação ela vai dar mais qualidade ainda no serviço. Porém, esse ponto é fundamental. A bitributação é inconstitucional, você sabe disso. Tem algumas coisas que me incomodam bastante. Sim. Eu tenho para mim que um município tem diversos problemas. Né? A gente tem dificuldade em cortar grama de praça. A gente tem dificuldade em manter escolas em condição bacana de uso, postos de saúde com prazo razoável de espera. Né? Nós temos em diversas localidades mais de 40 dias para consultar um especialista. E aí a prefeitura quer se meter onde a iniciativa privada está trabalhando e está dando certo, né? Então, lendo o decreto aqui, eu gostaria de dizer a mim como usuário, né, algumas coisas que incomodam. E aí todo mundo que está assistindo também pode comentar e depois também o Daniel comenta. O decreto, depois a gente vai colocar um link nos comentários no final da live, para que vocês possam ter acesso, né? Mas ele cita o que é o transporte urbano, o que usa o sistema viário, e aí que tem que tributar, que tem que enviar a lista de viagens de maneira anônima, é claro, mas para que haja tributação. E lá no artigo 7º, ele tem a política de cadastramento dos motoristas e veículos. Particularmente, Daniel, assim, eu acho que tem que cadastrar sim, porque você tem que cobrar o ISS que vocês concordam que seja pago depois, né? Então tem lá, tem que ter a credencial emitida pela SEMAV, beleza, não tem problema. Apresentar bons antecedentes criminais, comprovado até certidão negativa criminal de 5 anos, beleza, isso é normal também, não acredito. Certidão negativa de débito com o município, isso aqui foi revogado depois, eu acho que é uma daquelas questões que vocês trataram com eles, né? Se a pessoa não tem condição de pagar os impostos, se ela não trabalhar, como que ela vai conseguir colocar a casa em ordem? É verdade. Fazer a inscrição municipal do serviço, a inscrição como contribuinte junto à Seguridade Social, que tem que ser um contribuinte obrigatório, tudo bem, embora eu também não concorde em dar o dinheiro para os outros administrar, mas paciência. Possui a CNH na categoria B ou superior, com autorização para exercer atividade remunerada, PEI normal, comprove a contratação de seguro de acidente, beleza, acho que o aplicativo também exige, tudo isso daqui eu acho que o aplicativo já exige, né? E por fim tem aqui o inciso 8º, o veículo tem que ter a capacidade de até 6 passageiros, excluído o condutor, né? Por que não pode ter mais, gente? Deixa a pessoa usar o carro que ela quiser, ué, né? Não tem problema nenhum. O artigo 8º, ele fala sobre o veículo especificamente. Então, o artigo 7º fala sobre o motorista e o artigo 8º fala sobre Exatamente, Eduardo. Eu também penso que a prefeitura tinha que estar mais preocupada em não ter buraco nas vias, das vias terem um trânsito que flua, né? Que a gente não seja a cidade da lombada, a valeta e do semáforo fechado, que aliás, tem vereador fazendo projeto de lei para instalar, para implantar a onda verde. Gente, isso não é tão difícil fazer, o trânsito tem que fluir, né? A gente tem instalação de lombada em frente de escola, que a lombada ela serve ali para um fluxo de pessoas, de algumas pessoas durante 2 horas por dia útil, por dia de aula, enquanto todo o resto do ano, 100% das pessoas ficam sendo punidas pela lombada, né? A gente sempre sugere instalar um semáforo sob demanda. Realmente, Eduardo, na minha opinião, a prefeitura tinha que estar mais preocupada com isso mesmo. Mas já que ela está preocupada em regulamentar isso aqui, esse artigo 8º, na minha opinião, é um abuso total, né? Tem que fazer a vistoria do carro na SEMAV. A SEMAV não tem que se preocupar com isso, não. Já tem aplicativo lá que faz. Se a pessoa reclamar, eu tenho certeza que as pessoas vão preferir reclamar para o aplicativo do que reclamar para a SEMAV, ir lá preencher um formulário, né? O aplicativo já avalia ali na hora o motorista. E vão avaliar as condições mínimas de conforto, né? Sob a ótica de quem? Porque isso não está descrito aqui. Então é bastante subjetivo isso.
veículo tem capacidade por até 6 pessoas, está repetitivo aqui, a idade de 8 anos de fabricação. Gente, isso aí quem tem que ligar é o consumidor, não é a prefeitura não. Se não gostou daquele carro lá, no aplicativo lá você fala que não gostou dele, aparece a hora que você pede, aparece qual que é o carro, se não quiser você cancela. Identificar visualmente, isso aqui eu acho que vira um carnaval para quem trabalha com mais de um aplicativo, né? Que essa, aliás, é uma particularidade desse mercado, na minha opinião. E o veículo ser emplacado na cidade de Presidente Prudente. Esses dois últimos, em especial, na minha opinião, o Daniel e Fábio, eles querem acabar com o aplicativo, né? Eu vejo que tem bastante gente que trabalha só com aplicativo, como um taxista, que trabalha só como taxista, mas também tem muita gente que tem outras profissões, que está com tempo vago e vai lá, né? Vai lá e fala, vou trabalhar durante tantas horas aqui para ganhar o meu dinheirinho. E essa pessoa, ela tem que fazer a vistoria do carro dela lá para o fiscal da Semave achar que o carro é bom, que não é bom. Lembrando, gente, a gente não está falando da inspeção veicular não, para ver se o carro está em condição de tráfego, tá? É para ver lá o fiscal da Semave e ver se o veículo é confortável. Não é o passageiro que vê isso, tá? É o fiscal da Semave que tem que ver. E em segundo lugar, essa questão da placa de Prudente. Eu acho que esse é um dos maiores diferenciais do aplicativo de transporte, né? O táxi, ele fica preso ao município, você vai de Prudente a Machado, aí lá em Machado ele não pode pegar passageiro. O aplicativo pode. Isso barateia, porque você não tem que pagar a volta do taxista, né? E a outra questão que a gente tem aqui também que é a questão até acabei esquecendo agora, da identificação visual. A pessoa às vezes trabalha para mais de um aplicativo, para 2, 3 aplicativos, vai ficar colocando adesivo em tudo. Para que isso daí vai beneficiar a pessoa? Acho que aí o Daniel também pode colaborar mais que isso. A gente vê na nossa cidade que nós trabalhamos com 4 aplicativos. Então você imagina com 4 adesivos de aproximadamente 15 centímetros de diâmetro colado no seu, mais o adesivo da própria Semave colado no seu para-brisa, então acaba até dificultando, né? Fora a questão da segurança também. A gente tem alguns relatos das cidades que nós temos contato com os outros presidentes de associações, Araçatuba, por exemplo, uma motorista de aplicativo também com adesivo colado, ela foi agredida por um taxista. Então, sim, houve uma repercussão na cidade, né? O taxista agrediu ela. Na cidade de Recife também teve um problema muito sério lá. O motorista de aplicativo chegou com o seu carro identificado, ele não era da cidade da capital, ele era do interior, começando a trabalhar com aplicativo, foi lá e também levou uma surra dos motoristas de táxi. Então, nós não achamos que seria uma solução ideal para a nossa própria segurança, né? Não, isso também, na minha opinião, não agrega nada, porque a pessoa, para identificar o veículo, ela recebe nos aplicativos uma foto do motorista do aplicativo, ela recebe o modelo do carro, a placa do carro, tem um chat para ela ir conversando com o motorista. Então, para o usuário, isso daí, na minha opinião, não muda nada. Acho que só cria mais uma dificuldade, mais uma barreira, né? Então, a gente tem, por um lado, uma prefeitura que regula um transporte coletivo que não agrada a ninguém. A gente tem inúmeros relatos de reclamações porque a prefeitura decidiu que os ônibus têm que ter uma idade média de 6 anos. A prefeitura decidiu que o ônibus vai passar em tal rua, tal hora. A prefeitura decidiu um monte de coisa que não atende aquilo que as pessoas querem. E aí ela obriga a empresa a fazer aquilo lá também. Só que em contrapartida ela dá à empresa a garantia de uma receita mínima. E a empresa está enfrentando dificuldade, não está pagando a outorga. Tem vereador cobrando, né? A prefeitura, mas e aí? Renegociou a outorga, né? da empresa. As 4 parcelas que estavam em aberto, né? Pois é. Então assim, não está dando certo, gente. Onde a prefeitura está botando a mão, não está dando certo. Não dá certo no táxi, que é caro, não dá certo no transporte urbano, que é caro e não tem qualidade também. E eu, particularmente, não entendo muito essa rixa que taxistas têm com os aplicativos, porque, na minha opinião, é uma forma deles se libertarem. Né? Porque se, por um lado, tem o benefício fiscal da isenção de IPVA e também de impostos para a aquisição do veículo, que os motoristas de aplicativo não têm, né? Por outro lado, eles têm diversas regulamentações que, no meu entendimento, são as mesmas que a prefeitura colocou agora aqui
para os motoristas de aplicativo. Então, os motoristas de aplicativo não têm os benefícios dos taxistas e têm as mesmas obrigações. E eu acho que a luta deveria ser inversa. A luta dos taxistas deveria ser para a prefeitura não meter o bedelho no negócio deles. É muito válido essa sua colocação agora, porque ao motorista de aplicativo se cadastrar na CEMAV, primeiro que eles não têm uma maneira, eles não descobriram ainda uma maneira de cobrar os impostos do motorista de aplicativo. Ou seja, juridicamente está escrito que nós não temos a obrigação de criar provas contra nós mesmos. Ou seja, a prefeitura ela quer arrecadar o ISS do motorista de aplicativo, mas ela não sabe quanto o motorista de aplicativo ganha. Então ela quer cobrar os 5% do faturamento bruto e ela não sabe como cobrar, porque o motorista não vai informar para ela o quanto que ele fatura por mês. Tem motoristas que fazem poucas horas de trabalho por dia, que é o complemento de renda, tem outros que trabalham exclusivamente com isso. Então, assim, os motoristas, eu posso falar em nome da nossa associação, eles não vão falar para a prefeitura quanto que eles ganham. Seria uma obrigação da prefeitura saber, entrar em contato com as operadoras, com a Uber, com a 99Pop, com a Xamicar, com a Beladona, para que ela enviasse esse relatório do faturamento do seu motorista cadastrado. Mas isso nenhuma empresa vai fazer. Bom, isso tem a previsão aqui no decreto de fazer isso daí, né? De passar, eles pediram os itinerários, né? Também nem sei por que é itinerário, acho que tinha que passar a relação do faturamento ali, faz o recolhimento e acabou. Só que para isso é evidente que precisa haver o cadastro da empresa junto à prefeitura, né? Não adianta ficar batendo de frente, porque senão o imposto vai lá para São Paulo, como você citou, né? Perfeito. E nesse mesmo assunto, se o motorista ele revela ou a prefeitura consegue essa informação, um motorista pelo outro, mais ou menos, tem motoristas que trabalham muito mais, consequentemente tem uma arrecadação maior, tem os que trabalham menos, mas uma média de um pelo outro, pelo que nós temos os números aqui, ele pagaria, Divaldo, mais ou menos R$300 de imposto por mês para a prefeitura. Fica inviável, acaba sendo inviável, porque o motorista de aplicativo hoje, o seu lucro, o que sobra, tirando o combustível, que alguns carros consomem 50% do valor da corrida. Ou seja, um carro que tem um consumo de 7 km por litro, uma corrida de R$10, ele vai pagar 5 de combustível, ele gasta 5 para isso, sobra 5. Só que esses 5 que sobra para ele não é lucro dele ainda. Tem a depreciação do carro, tem os impostos que serão cobrados, então acaba se tornando inviável essa forma de cobrar. Ao contrário dos taxistas. Os taxistas hoje, o que nós pagaríamos ao se cadastrar na CEMAV, em média de R$300 por mês, eles gastam 400 por ano, dividido em 3 vezes. Então é uma disparidade de duas categorias que são iguais. Nós não estamos nem falando naquilo que você tocou ainda, sobre as isenções federais, estamos falando das municipais. Então a disparidade para que o motorista de táxi e o de aplicativo, que tem a mesma função, que é fazer com que o passageiro ele vá do ponto A ao ponto B no menor tempo possível, com o maior conforto possível, ter essa... Não, e o engraçado é que uma questão que é o imposto, né, o ISS, tem esse problema que você disse do valor fixo, né, para os taxistas, mas também convém lembrar que há pouco tempo a prefeitura propôs, inclusive, diminuir para 2% especificamente o ISS da empresa de transporte coletivo, né? Por que não diminui para 2% o da empresa de transporte coletivo, o dos taxistas, motoristas de aplicativo? Por que não faz isso? Iguala as condições para todo mundo. É uma pergunta que a gente, se a prefeitura nos respondesse isso, seria bem interessante. Conseguiríamos construir, né, uma arrecadação maior para a prefeitura, né? Cessaria essas brigas, né? Eu acho que quem tem que responder pela a qualidade do serviço, fazer essa avaliação, é o usuário, né? E se porventura tiver muita reclamação sobre determinado serviço, talvez seja o caso, né, da prefeitura ter algum tipo de ação. Agora, o que eu estou vendo que está acontecendo nesse caso é que a prefeitura está metendo a mão
só para atrapalhar o serviço que as pessoas estão gostando, né? E acaba, dessa forma que ela está agindo, deixando de arrecadar, ter uma receita tributária de 5%, de 2%, porque tem ido para outros municípios isso daí. Ela acaba criando um ambiente ruim para os próprios taxistas e também para a própria empresa de ônibus, né? Na minha opinião particular, se tivesse pelo menos a disponibilidade da prefeitura em conversar a respeito de ajustar esses mercados, ela se meter menos nisso daí, eu acredito que os usuários ganhariam mais. Tanto teriam terminais urbanos localizados em locais que fizessem sentido para o transporte coletivo, né? Hoje nós temos alguns terminais urbanos aí que vivem em briga para começar a usar, quando começa a usar estraga o asfalto, aí tem que reformar de novo, né? E nós teríamos um ambiente de negócio melhor para que as empresas, os empreendedores, e empreendedor não é só o milionário, não. Quem está lá com o seu carro trabalhando no aplicativo também está empreendendo, né? Para que essas pessoas conseguissem trabalhar em paz, né? E oferecessem um serviço de melhor qualidade, com menos interferência. E agora eu acabei de lembrar uma coisa, tem alguma coisa nesse decreto, eu vou até dar uma olhada aqui de novo, tem alguma coisa, tem um artigo que fala política de preços aqui, ó. Esse daqui, na minha opinião, é o melhor artigo que tem nesse decreto. A liberdade de preços praticada pelos aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede não impede que o município exerça suas competências de fiscalizar e reprimir práticas desleais e abusivas cometidas pelos motoristas de aplicativo ou outras plataformas em rede. Gente, quem que vai definir o que é prática desleal e abusiva? O funcionário da prefeitura, o prefeito, o secretário? É tão desconexo esse item que, se você colocar na ponta do lápis, o valor de uma corrida do ponto A ao ponto B do aplicativo é 50% mais barato do que o táxi. Não. Como que vai falar que é a prática abusiva do valor cobrado? Não, e mais que isso, Daniel, quem tem que falar isso? É a prefeitura ou é o cidadão? Fala, não, o preço está abusivo, como tem muita gente fazendo. O preço do transporte coletivo está abusivo. Eu vou usar o aplicativo, eu vou usar o táxi, eu vou usar a bicicleta. Que, aliás, acho que a gente podia até pensar numa próxima de ciclovia. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo. Antes disso, devia ter falado no começo, né? O Novo Conecta, ele é uma live onde a gente discute soluções para os problemas da cidade e feito por filiados do Novo, mas isso não quer dizer que o que a gente fala aqui é a visão do Novo, tá? Essa é a visão particular de cada um de nós. Quem gostou do conteúdo aqui, a gente pede que compartilhe bastante isso daqui. Quarta-feira que vem tem mais. O Thiago Maluf e o Caio Pinto, advogados, vão falar sobre o camelódromo. E é um tema muito bacana também, que a prefeitura está botando uma grana danada lá. Eu acho que vale a pena a gente discutir esses assuntos. Quem tiver pergunta, pode mandar na live que a gente vê. Agradeço e agora passo a palavra aqui para o Sunaga, para ele dar as suas palavras finais. Eu não falei muito porque sou muito crítico, né? E tem que tomar cuidado com o que fala, porque senão o prefeito processa. Então, mas é o que o Novo defende sempre: menos Estado e mais o cidadão. Como sempre, a nossa prefeitura de Presidente Prudente entrava tudo o que é novidade. Eles gostam de controlar tudo e principalmente de ganhar em cima do trabalho dos outros, né? Então é isso, eu acho que menos Estado e mais cidadão. Vamos desburocratizar. Para que complicar se podemos facilitar? E é o que a prefeitura está fazendo, está complicando. Maravilha. Divaldo, eu quero agradecer a oportunidade que você nos deu, nos convidou para explicar o nosso ponto de vista.
quais são as nossas necessidades, o que nós buscamos. Novamente eu reitero aqui que nós não somos contra ao cadastro na CEMAV, nós somos contra um decreto que a partir do momento que você se cadastra, você aceita essas condições que nós achamos que é inconstitucional. Agradeço ao Novo por ter nos apresentado essa filosofia, essa ideia, essa nova ideia da política nova, né? Onde que nós estamos cansados do mesmo, cansados de uma política que a gente não tem orgulho de falar dela. A Associação dos Motoristas de Aplicativo, na qual nós estamos como presidente nessa gestão, e os seus mais de 230 associados, agradece esse espaço que você nos deu. Estamos à disposição na Rua Maria Anitta, número 115, aqui no Jardim Santa Helena, para ajudar você, motorista de aplicativo, você que está olhando, está visualizando, que está compartilhando essa live. Venha tomar um café com a gente, venha fazer parte da nossa equipe. Nós queremos ajudar você a ter um conforto maior para o seu trabalho e você trabalhar de uma forma digna e tranquila, ok? Muito obrigado, Edivaldo, e tenha uma boa noite, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Curtam a página, compartilhem, acompanhem o Novo. Feliz e faça parte desse time que quer contribuir para a transformação de Prudente numa cidade simples, segura e livre. Um abraço.